tenho filho de 6 anos e ele fica me testando. E por vezes quase vou para minha criança, mas respiro fundo e saio de perto. Você indicaria algum exercício? Grata, agradeço. Abraço de luz. Olha só, 6 anos, o seu filho, ele está numa idade, numa fase do desenvolvimento infantil, em que é esperado que a criança seja opositiva. O que é o movimento da oposição? Esse movimento da oposição, ele é muito comum aí na faixa etária de 3 a 6 anos, na criança, e muito comum lá na adolescência. Então, é esperado que a criança de 3 a 6 anos e o adolescente faça esse movimento de oposição em relação a quem cuida. Por quê? Porque é através dessa oposição que a criança vai definir uma série de parâmetros aqui na sua mente. Ok? Então, olhe para esse movimento de oposição que o seu filho está te mostrando. E realmente, respire, nem que seja necessário 1 milhão de vezes, porque faz parte dessa fase. Porém, ele já está aí com 6 anos. Então, esse movimento de oposição, após ali os 6, 7 anos, é para ele ir diminuindo um certo tanto, e aí a criança vai entrar em uma outra fase, com um outro enfoque no desenvolvimento. E aí é esperado que essa oposição ela diminua. O que é essa oposição? É quando a criança ou o adolescente ele se opõe não à situação que está sendo vivida, mas ele se opõe à pessoa que está ali com ele naquela situação. Então, eu me recordo de um exemplo, certa vez, que uma pessoa me contou que a filha, em um certo dia, a mãe fez frango ao molho, e aí a mãe pôs o frango no prato dela, um pedaço inteiro. Era uma criança nessa faixa de idade. E aí a filha fez um escândalo que não queria o frango inteiro, era para picar, era para desossar, fez um escândalo. Aí, no outro dia, a mãe fez novamente frango, e então a mãe foi e picou, desossou o frango e pôs no prato dela. Aí ela fez um escândalo que queria o frango inteiro. Ou seja, o problema da menina não era o frango. O problema da menina é que ela, ou de alguma forma, estava aí na fase da oposição e testando o limite. E esse testar limite, ele forma personalidade, sim. Então, fique firme aí no seu papel de mãe, que é o papel de pôr limite e falar o não na hora certa, da forma a mais adequada possível, ok? Agora, se ele persistir, se for algo mais agudo, talvez valha a pena procurar um profissional para fazer um diagnóstico, para ver se ele não tem um transtorno de oposição. Aí já é algo mais grave, mais sério. Naquilo que me compete, se for esse o caso, eu sugiro que você e o pai façam uma constelação. Recentemente, eu fiz uma constelação em que a mãe quis olhar para o transtorno de oposição do filho, uma criança de 8 anos, ou seja, já não estava ali naquela fase em que é esperado a oposição. E persistia na oposição, mas de uma forma muito séria e grave. A mãe já havia até levado no psiquiatra e sim tinha um diagnóstico de oposição. E, ao realizar a constelação, a mãe não estava nada disponível emocionalmente para o filho. A mãe olhava em direção a outra coisa, outro emaranhamento lá do sistema dela. Aí, claro que o filho vai pegar de um tudo e vai fazer de um tudo para arrancar a força, a atenção dessa mãe, tá? E aí foi constelado, foi trabalhado, não sei o resultado, foi recente agora, mas a tendência é, quando a gente olha, a criança desemaranha, tá? Caso haja algum emaranhamento.